E hoje nós vamos falar sobre a influência dos jogos em nossas vidas. Tem um título muito interessante aqui: Mãe, jogo online não para. E não para mesmo, e a gente vai entender o porquê disso. Mas também precisamos entender que não necessariamente os jogos podem viciar apenas os nossos filhos, as nossas crianças, mas os jogos, eles podem viciar qualquer um de nós. Porque eles trazem uma série de estímulos importantes que faz com que o jogador se sinta bem, se sinta alegre, se sinta motivado, e é isso que essa sociedade busca. Eu não poderia deixar de começar esse vídeo trazendo alguns aspectos importantes da geração em que vivemos. Nós vivemos numa geração que já nasceu na era tecnológica, uma geração que tem uma predisposição infinitamente maior de lidar com as ferramentas digitais e tecnológicas do que nós. Então essa já é uma característica dessa geração. Assim como dentro dessa geração, nós também, e as pessoas que nasceram nessa geração, e eu diria os nossos filhos, eles têm uma dificuldade maior e uma resistência maior a se relacionar fisicamente com as pessoas, socialmente com as pessoas, e tem uma predisposição e uma facilidade muito maior de se relacionar aqui no mundo virtual, porque eles nasceram na era virtual. Bom, vamos entender que existem vários benefícios nos jogos eletrônicos, porque eles ativam e despertam uma série de funções cognitivas importantes, que por vezes podem estar adormecidas em algumas pessoas. Há jogos que estimulam o prazer pelos estudos, há jogos que estimulam e ensinam a ler, a escrever, assim como há filmes e uma série de coisas. Estamos na era tecnológica. Muita coisa boa se pode tirar dela, mas aqui é importante a gente frisar os perigos dos jogos, porque a partir de uma forma descontrolada de jogar, exagerada, exacerbada de jogar, é possível desenvolver vícios com essa interação dos games. E isso já é tão sério que desde 2018 a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já caracteriza o vício pelos jogos em games como transtornos dos games. Já existe até um CID, que é uma nomenclatura que especifica e melhor trata isso dentro do ambiente médico. Já existe um CID, que é o CID-11, que trata especificamente do transtorno dos games. O que é isso? São perdas cognitivas, comportamentais, sociais, que toda pessoa que é viciada em jogos de games passam a desenvolver. Falando em jogos de games, vamos falar aqui um pouquinho sobre os aspectos desses jogos, sobre as diferenciações desses jogos. Existem jogos online, que é o tema desse vídeo, que é o que mais nos preocupa, porque jogos online acontecem em tempo real e há outros jogadores que estão ali em tempo real, jogando com outras pessoas. Ali não tem pausa. De fato, os jogadores ficam ali, ficam pilhados, ficam o tempo todo jogando, passando de uma etapa para outra e concorrendo e perdendo e ganhando. E quando eles estão nesse movimento, eles se perdem na postura corporal deles. Muitos relatam dor nas costas, dor na cabeça e no pescoço. As vistas podem doer. Eles esquecem, eles passam o horário de beber água, de ir ao banheiro, porque eles estão competindo em tempo real. E eles não querem parar os jogos para sair para a vida real e fazer as coisas normais que nós precisamos fazer. Isso é um jogo online. Os jogos offline, o jogador escolhe o momento em que ele vai jogar, ele tem lá um leque de jogos disponibilizados para ele, ele escolhe o melhor momento de jogar e joga sozinho. Ali fica mais fácil para ele interromper a qualquer momento para fazer as suas atividades do dia a dia. Existem os inespecíficos, porque eles gostam dos jogos online, que jogam com outras pessoas em tempo real, e gostam dos jogos offline, onde ele escolhe e joga sozinho. O fato é que todos esses jogos, eles causam uma série de estímulos que causam e podem causar vício, sim. O que acontece quando jogamos? Eu vou dar um exemplo prático. Se estivermos tristes ou deprimidos e comermos uma barra de chocolate, ou um pedaço consideravelmente de chocolate ou algo muito calórico,
o que é que o nosso corpo faz? Ele reage. E a nossa mente diz assim, opa, ganhei energia, quero mais. Então, quando alguém fica muitas horas expostos a jogos, eles recebem o mesmo estímulo, porque ativam uma área cerebral nossa chamada de sistema límbico, que justamente regula as nossas emoções e comportamentos. Quando isso acontece, os jogadores se sentem alegres, felizes, motivados, eufóricos. E é tudo muito rápido. Eles passam de uma etapa e vão para outra. E o sistema de recompensa dá uma resposta imediata. Vamos lá, você ganhou, próxima. E você está lá e você está recebendo uma série de neurotransmissores. Seu cérebro está liberando uma série de neurotransmissores a partir desse sistema límbico que controla suas emoções. E o seu comportamento é, quero jogar mais, quero ganhar mais, quero ganhar mais. E ainda que esse jogador perca algumas etapas do jogo, e experimente uma rápida sensação de frustração por estar perdendo, por trás dela existe algo muito maior, que é o desejo de ganhar na próxima. Eu perdi aqui, mas eu quero mais. Eu quero jogar mais para ganhar. E quanto mais eu jogo, mais eu vou me perdendo de mim mesma, porque essa é uma característica também dessa geração. A dificuldade de me encontrar, a dificuldade de ter um senso de pertencimento, onde estou, porque estou e o que estou fazendo. Então eu me perco da minha postura, eu posso ficar encurvada, eu posso ficar torta, eu estou jogando, eu estou ganhando, eu estou com pessoas e eu quero ganhar, e a minha cabeça começa a doer, eu sinto, mas eu não paro para cuidar disso, eu sinto sede, mas eu evito parar para beber água, eu sinto vontade de ir ao banheiro, mas eu evito, ali eu já estou entrando na etapa do vício. Porque o problema não está em jogar, o problema está quando não se delimita o tempo para os jogos. E existem aspectos que contribuem para alguém se tornar viciado no jogo ou não. Muitas pessoas já nascem, existem fatores biológicos nas pessoas. Alguns já têm uma predisposição, que a ciência chama de predisposição neuronal, que é algo que, de fato, uma vez que essa pessoa esteja exposta a qualquer substância viciante, não necessariamente jogos eletrônicos, a partir do momento em que alguém se expõe a isso, ela tem uma chance infinitamente maior de se tornar viciada do que outros que não têm essa predisposição neuronal. Esse é um fator chamado de biológico. Existem fatores psicológicos. Se a pessoa, se o jogador já sofreu bullying, se ele tem dificuldade de se relacionar com pessoas, se ele tem baixa autoestima, se ele se acha feio, feia, gorda, se ele não se encontra, se ele não se aceita, se ele não entende o que está fazendo aqui, olha o senso de pertencimento, olha a relação direta que isso tem. Se ele sofre uma pressão interna por ser aceito pela sociedade, pela família, pelos amigos. E se ele sofre pressão externa por resultados, os pais o pressionam, a esposa, o marido, o gestor, porque muitos adultos são viciados em jogos. Então observe, existem fatores comportamentais que também classificam já uma etapa do vício dentro dos jogadores, aspectos importantes que precisam ser trazidos. Essa pessoa joga, tem tempo para parar, ela consegue se relacionar, ou ela prefere ficar jogando ao invés de estar com sua família, com seus amigos. Ela está abrindo mão do trabalho, ela está chegando atrasada no trabalho, ela está deixando de fazer as atividades da faculdade, da escola para estar jogando, ela está deixando de dormir para estar jogando. Então o que essas pessoas estão buscando no estímulo dos jogos que está faltando na vida real? Por que ela prefere se relacionar com jogadores online e ficar ganhando essas disputas e passando fases? Por que ela já está tão viciada nesses neurotransmissores de ordem virtual? O que está faltando na vida real dessa pessoa? Então observe, o vício por jogos online, ele é algo amplo que envolve uma série de etapas na vida das pessoas. A gente precisa ter um olhar macro para entender o que leva alguém a se tornar um viciado em games, tá? Seja online, seja offline. Volto a dizer, online é algo muito mais viciante, porque realmente não tem botão de pause. E eu ouço crianças dizerem assim, os meus amigos dos jogos, eles nem se conhecem, mas eles conseguem se relacionar muito melhor ali nos jogos, com os seus colegas que estão jogando, por vezes até mesmo os adversários, do que fora.
Porque ali dificilmente vai ter bullying. Ali não vai ter uma série de desafios de mostrar o corpo, de mostrar se tem resistência, segurança, ele só precisa aprender a jogar. Os jogos são viciantes, existem vários aspectos bons dentro dos jogos, mas eles são muito mais viciantes, tá? Pelo nível de prazer que ele proporciona, por essa dopamina que ele joga na cabeça da gente e faz com que a gente se sinta eufórico. Então, mãe, cuidado, vigia teu filho, dá limite para ele, observa o tempo que ele está nos jogos, veja como é que está a vida dele fora dos jogos. Se isso já estiver trazendo algum comprometimento desses aqui que foram ditos, leva no médico, acompanha. Já é possível tratar desses jogos, já existem terapias para tratar jogadores viciados, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero de fato que essas orientações tenham sido válidas para todos e que possamos aproveitar o melhor dessa geração, o melhor do mundo virtual e, por que não dizer, o melhor dos jogos e dos games, sem vício, sem essa necessidade de ser controlado por eles, apenas aproveitando os melhores estímulos. É para isso que estamos aqui. Muito obrigada.